Shalom, igreja. Gostaria que você desse um aleluia e um glória a Deus para o Senhor Jesus, para o único digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda exaltação. Aleluia, Jesus. Estão todos de pé, aos que podem, feche seus olhos e vamos orar. Ah, Jesus, que seríamos de nós sem o Senhor? O Senhor é o Deus das nossas vidas. Não conseguimos viver sem Ti, Pai. Espírito Santo, toma nossas vidas, manifesta a Tua glória, manifesta o Teu querer, tira de nós, Senhor, tudo que não Te pertence, tudo que não Te louva, tudo que não Te agrada, e traz sobre as nossas vidas, estabelece nessa noite a Tua vontade, Senhor, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Toca nos nossos corações, Senhor. Ministra as nossas vidas. Nós não estamos aqui por homens, mas viemos aqui pelo Senhor. Porque se não fosse o Senhor, nós não chegaríamos até aqui, Pai. E eu quero te pedir, Espírito Santo, usa-me como teu instrumento, para a tua glória, para o teu louvor. Em nome de Jesus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pela tua bondade e fidelidade para com nossas vidas. Obrigado porque a tua graça nos alcançou. E a tua graça é o favor imerecível. Nós não merecíamos, nós não merecemos, mas mesmo assim o Senhor nos escolheu. O Senhor nos chamou. E aqui estamos como os teus servos, os teus amigos e os teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, receba toda a adoração, Pai. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Pode se assentar, meu amado. Motivo de alegria, motivo de tremor, estar nesse altar não é nada fácil. Sabemos da responsabilidade que é subir e descer, né? Descer é mais difícil do que subir. Precisamos estar bem atentos para o que Deus vai fazer nessa noite. Quero louvar a Deus pela vida do apóstolo Carlos Silva, pastora Simone, que tem feito muita falta, né? Estamos morrendo de saudades, mas logo, logo vamos nos ver, né? Deus vai preparar as oportunidades de estarmos juntos. Mas que bom que o nosso Deus é o Deus de perto e o Deus de longe. E o mesmo Deus que está aqui, está lá com ela, guardando e protegendo. E quero agradecer a cada um dessa casa que tem contribuído para que esta obra continue fluindo, crescendo. Todos vocês que servem nessa casa, de qualquer forma, é um membro desse corpo. E eu só tenho a agradecer a cada um de vocês. Levei um tempo longe, né? Mas estou de volta. Para a glória do Senhor. Aleluia, Jesus. Toda a glória seja dada a Ti. Atravessei um período um pouco difícil, mas não morri não, estou aqui. O Senhor me trouxe de volta. Todo homem de Deus, mulher de Deus, vai enfrentar um período na sua vida de grande dificuldade. Mas o importante é você não desistir. Não importa o que você vai enfrentar, o importante é você saber quem você é em Deus. E tudo isso é porque Deus nos sustenta, né? Independente da situação que você se encontra,
Nunca esqueça que é Deus que te mantém de pé. Nunca vai ser a força do seu braço, e sim a obediência a Deus. Amém? Vamos lá? Como o nosso apóstolo diz, aperta os cintos e vamos viajar nessa palavra. A palavra dessa noite está no livro de Mateus, no seu capítulo 24. Vamos ler alguns livros nessa noite, vamos ler bastante, porque o que importa aqui não é o que eu vou falar, mas sim o que a palavra de Deus diz. Tão importante é a palavra. Eu sei que não só eu, mas creio que 90% dos cristãos têm enfrentado momentos difíceis, e isso é bíblico, tá? Mas em meio a isso, você tem despertado para alguns sinais que têm acontecido? Você tem observado que a palavra de Deus ela tem se cumprido nessa terra? Ou você simplesmente está disperso pelas dificuldades e não tem observado que a palavra de Deus está se cumprindo? Porque para o cristão, ele vive da palavra, e a palavra de Deus traz sinais. Ela aponta para alguns sinais, e nós precisamos estar muito atentos para o que está acontecendo nesses tempos, e o que vai acontecer, né? Daqui para frente, sabemos que quem não decidiu abrir mão da sua vida, vai se igualar aos outros. Olhe para seu irmão que está do seu lado e diga assim: eu decido ser diferente. Porque eu me recordo do tempo que a gente olhava para o cristão e dizia: aquele ali é cristão. Porque a atitude dele é diferente. Mas sabemos que tem muitas pessoas se tornando iguais aí fora, para não bater de frente com o que muitos homens, como usar essa palavra, muitos homens que se dizem ser liderança, têm acatado e têm aceitado nos dias de hoje. Então, se você é alguém que é diferente, decidiu ser diferente, você não vai aceitar. Porque quando todo mundo está aceitando, está se submetendo, cuidado. É um sinal de que Deus está separando os diferentes. Os que não aceitam aquilo que não condiz com a palavra do Senhor. Amém? Então, verdadeiramente, Jesus está às portas. Acorda, desperta, tu que dormes. Glória a Deus. Vamos à leitura. Mateus 24, versículo 1 em diante vai dizer assim: Jesus ia se retirando do templo, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrarem a estrutura do templo. Ele, porém, lhes perguntou: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Estando ele assentado no Monte das Oliveiras, na onde? Aproximaram-se dele os discípulos em particular e lhes pediram: dize-nos quando acontecerão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos. Respondeu-lhe Jesus: acautelai-vos, que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerra e rumores de guerra, mas cuidado, para não vos alarmardes. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Levantar-se-ão nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Todas essas coisas, porém, são o princípio das dores. Então vós hão de entregar para serdes atormentados, e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos se escandalizarão, trair-se-ão mutuamente, e se odiarão uns aos outros. Surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos,
e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Livro de João, capítulo 8. João, capítulo 8. Quem encontrou diz amém. João 8, versículo 1 em diante. Vamos à leitura. Jesus, porém, foi para o monte. Foi para onde? Das Oliveiras. E de manhã cedo apareceu de novo no templo, e todo o povo se reuniu em volta dele, e ele se assentou para os ensinar. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram a Jesus uma mulher apanhada em adultério. Puseram-na de pé no meio do grupo e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em adultério. Na lei nos ordena Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Ora, o que dizes? Eles usavam essa pergunta como uma armadilha para terem do que acusá-lo. Mas Jesus se inclinou e começou a escrever na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, ele se endireitou e disse: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Inclinando-se novamente, escrevia na terra. Quando ouviram isso, foram se retirando um, a começar pelos mais velhos, até que ficaram só Jesus e a mulher no lugar onde estava. Jesus endireitou-se e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou. Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Disse Jesus: Nem eu também te condeno. Agora vai, na minha versão diz, e abandona sua vida de pecado. Em muitas diz, vá e não peques mais. Amém? Depois nós vamos ler mais. Peço que vocês prestem bastante atenção no que li e no que Deus me entregou para compartilhar com vocês nessa noite. A gente pode contemplar na primeira leitura Jesus relatando sobre toda a grandeza daquela época, as construções. E sabemos que essa palavra, ela dá a entender que sim, é o templo, que seria a morte de Cristo, mas também Jesus não deixa de transparecer as coisas materiais a quais os homens desse mundo se apegam. Então Jesus, ele se retira dali, a palavra diz que ele vai para o monte. Nós lemos nas duas passagens que Jesus, ele vai relatar sobre monte. Onde você congrega a sua igreja, costuma ir ao monte? Costuma sim ou não? Então você é diferente. Você é diferente. Então Jesus está ali naquele monte e os seus discípulos perguntam: diz-nos quando isso vai acontecer? E que sinal haverá para a tua vinda? E é bem claro tudo que nós lemos, que estamos vivendo nos dias de hoje. Já aconteceu algumas guerras, sim. Já ouvimos notícias de alguns terremotos, sim. Mas eu não sei se vocês prestaram atenção, nada como está acontecendo nos dias de hoje. Nada igual ao que está acontecendo nos dias de hoje sobre a terra.
Tem algo muito estranho e tem algo que nós precisamos nos atentar, porque senão você vai ser igual aos outros e vai ficar. Então Jesus começa a relatar para aqueles homens os sinais que vão acontecer para que eles e nós, nos dias de hoje, venhamos saber quando está próximo a vinda do Senhor. Não podemos aqui dizer que será ano tal, dia tal. Só um louco para falar isso. Porque a palavra do Senhor diz que nem o Filho sabe o dia nem a hora. Mas os sinais são bastante claros. As crianças estão na salinha, aqui só tem adulto, amém? Os sinais são bastante claros. E eu não sei até onde você leva isso a sério, mas é muito claro os sinais do que está acontecendo sobre a terra. E muitas das vezes você está pensando que o lado que se diz ser bom é que vai ser a solução. É onde nós vamos ser apanhados todos de surpresa, se não estivermos atentos com a palavra de Deus. Porque o que nos manteve de pé até hoje foi a palavra. O que nos alimenta é a palavra. O que nos dá a direção é a palavra. E se você é alguém íntimo de Deus e busca meditar nessa palavra dia e noite, você não será enganado. Você não vai achar que é só mais uma guerra, mais uma catástrofe que está acontecendo, não. Você vai entender que tem algo estranho acontecendo sobre a terra. E por isso, para os que conhecem a palavra de Deus e carrega essa palavra no seu coração, sabe muito bem que não tarda e o Senhor vai voltar. Talvez a gente já ouviu essa palavra, Jesus vai voltar ou está voltando, por mais de 10.000 vezes. Mas deixa eu te perguntar algo. Quando você ouve em uma ministração falar que Jesus está voltando, o que é que você faz para mudar as coisas que ainda tem na sua vida que não agrada ao Senhor? Você muda algo? Você deixa algumas coisas de lado? Ou você continua da mesma forma? Porque se você continua da mesma forma, você não é diferente. Você é igual aos que estão lá fora. Você é igual aos que buscaram o Senhor em algum tempo só porque queria conquistar algo que não conquistou lá fora. Sejamos diferentes. Sejamos um povo diferente. Porque sim, vai chegar um tempo que os que estão lá fora vão descobrir que eles estão totalmente errados, enganados. E eles vão procurar uma igreja séria nessa terra. Não só uma, mas sabemos que ainda tem muitas igrejas sérias nessa terra. Mas quando eu falo igreja, não é só a estrutura. Eu falo de vocês. Porque para sermos igreja, precisamos da estrutura e do povo. Mas quem você é lá fora? Você é diferente ou você é igual? De repente você não quer falar uma correção, chamar a atenção, porque você quer ser igual aos outros. Porque hoje o que é errado é certo e o que é certo é errado. Mas para quem isso? Para Deus? Não. Para a geração de hoje. Porque para Deus quem é certo é certo. Quem anda correto, para Deus é correto. Mas a gente começa a pegar alguns costumes do mundo e trazer para nossas vidas. E aceitar que o que está certo está errado. Talvez para o mundo sim, mas para Deus não. Quem você é lá fora? Jesus fala os sinais para os seus discípulos. E nós fomos para uma outra leitura em João.
aonde nós lemos que novamente procura Jesus. Jesus está onde? No monte. Aproveitando a oportunidade, tem quanto tempo que você foi ao monte? E agora que o monte está bom. Porque um bocado de gente aqui diz que ama Jesus, se preciso for dar vida por ele. Os irmãos ficaram com medo da guerra, e rumores de guerra, e deixaram de ir ao monte. Inclusive eu quero pedir perdão, já pedi no grupo, porque eu fiquei alguns montes sem ir também, tá? Eu reconheço isso. Mas atualmente, se lembra aí qual foi o último monte que você foi? E esse monte não é nem tão longe, né? Porque o que Jesus foi Monte das Oliveiras. O nosso é do Estiep, pertinho. Imagine se você tivesse que ir lá. Será que você iria? Então, meus amados, os líderes religiosos pegam uma mulher apanhada em adultério e leva diante de Cristo e começa a interrogá-lo sobre a lei que autorizava a apedrejar aquela mulher, e eles queriam saber de Cristo o que ele achava disso, ou se ele ia contradizer a lei para que ele pudesse ser acusado, e não só aquela mulher ser apedrejada, mas ele também ser apedrejado junto com ela. Mas como Jesus aqui já não era mais menino, ele só era menino quando estava lá no templo, conversando com os líderes, que o pai e a mãe voltou para procurar ele, mas aqui Jesus não era mais menino. Então Jesus sabia o que responder. Quando colocam você em um estreito, você sabe o que responder? Ou você ainda não conhece a palavra? Tem muita gente dormindo e não aproveita as oportunidades que a Salvar Nações lhe dá. Só se alimenta aqui no culto, mas quando chega em casa, o que seria da sua vida se a Salvar Nações não tivesse culto terça, oração quarta, culto quinta, monte sexta, culto domingo? Ia morrer. Mas você tem a oportunidade de colocar essa palavra no seu coração. Porque também a palavra nos diz que chegará um tempo que você não vai ter mais acesso. E agora? Chegará um tempo que a gente não vai mais poder se reunir como estamos aqui em uma igreja. Vamos ter que nos esconder. E vai chegar um tempo que Deus vai soprar cada um para um lugar, que a gente não vai poder ficar todo mundo junto. Como vai ser? Será que você vai ter o apóstolo Carlos Silva sempre? Será que você vai ter os pastores dessa casa sempre? E quando chegar o tempo de mostrar quem você é, se você vai ser igual a todo mundo, ou se você vai decidir ser diferente, como vai ser na sua vida? Quando você não puder fazer nenhuma ligação para saber onde é que está aquela passagem bíblica, que quando você teve as oportunidades, você não aproveitou. Como será a sua vida? Atente-se, igreja. Mas eu falei dormindo não só em não buscar a palavra, aqui também no culto hoje tem um bocado de pessoas dormindo. E eu vou começar a falar o nome, só não de Ana Bia. Não durmam, porque Satanás não quer que você receba essa palavra. Então peça uma água, lave o rosto, mas não durma, porque são palavras como essa que ele não quer que você escute. Palavras que não tem muito efeito de roda, pula, mas que traz entendimento e sabedoria da parte do Senhor. Então a gente pode contemplar que Jesus traz uma resposta sábia. Jesus vai dizer para aqueles homens: se algum de vós não tem pecado, atire a primeira pedra. E a palavra vai dizer que de um em um, do mais velho até o mais novo, começou a jogar pedra,
e cai fora. Há algo que eu quero chamar a sua atenção, preste atenção. O Senhor levanta o seu povo através da vida de Abraão, correto? E dali Deus cria a descendência, até chegar na época que Moisés parte, Josué parte, mas fica os mandamentos e as leis escritas. E a gente tem líderes religiosos, temos sacerdotes, temos fariseus, temos escribas, que são os homens reconhecidos como a liderança, para poder instruir o povo, e não só instruir, mas ser o exemplo. Mas se tinham esses homens, se tinha tudo nas mãos, para que Jesus veio à terra? Você já se perguntou? Desde o início você vai ver que o povo andava um tempo bem, depois se corrompia. Andava um tempo bem, depois se corrompia. Mas você viu Moisés se corromper? Você viu Josué se corromper? Quando a corrupção alcançar a liderança, é um sinal que Jesus está voltando. Eu não sei se vocês entenderam. Houve-se um tempo que todo mundo temia um pastor. Houve-se um tempo que ninguém zombava das coisas de Deus. Houve-se um tempo que todo mundo respeitava a igreja de Cristo. E por causa das péssimas lideranças que se corromperam, aos pouquinhos, eles esqueceram da palavra e olharam para fulano que disse, mas isso é normal, e começaram a ficar todo mundo normal, todo mundo parecido um com o outro. Lembro-me que uma vez fizeram uma certa pergunta a Jesus, mestre, é lícito dar-lhe carta de divórcio? E o Senhor vai dizer, não era assim, da carta de divórcio desde o princípio, mas por causa da dureza do coração do homem, Moisés lhes deu a carta de divórcio. E hoje a coisa que a gente vê mais fácil é uma liderança se separar por qualquer motivo, muitas das vezes que nem seja a traição, porque até aí a palavra te dá respaldo, mas porque simplesmente não dava para viver mais, e casa pela segunda vez, pela terceira vez, pela quarta vez. Vem cá, que exemplo vocês têm, ovelhas do Senhor, diante de uma liderança dessa? Então, quando a corrupção chega na liderança, aí Jesus teve que vir à terra. E você vai ver que eles começam a perseguir Jesus, por quê? Porque chegou alguém diferente para confrontar eles. E eles sabiam do pecado deles, porque quando Jesus disse aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E por que é que nenhum deles atiraram a pedra? Porque todos tinham pecado. Alguns estudiosos vão dizer que até eles mesmos tiveram caso com essa mulher. Então eu te pergunto, o povo estava cansado de uma liderança corrupta, que tinha a lei na mão, mas não era capaz de executar conforme a vontade de Deus. Hoje você vai olhar para muitos exemplos aí fora, e todo tipo de gente agora pode ser pastor. É só você querer ser, você é. Mas eu não me lembro no início que era assim. Eram separados, eram escolhidos, ninguém se colocava na posição de liderança, era selecionado. Os apóstolos de Cristo vai dizer, escolhemos um homem cheio do Espírito Santo. Hoje não precisa mais. E muitas lideranças aceitam isso.
até se junta para jogar óleo na cabeça de pessoas que não estão no lugar e nem na posição que Deus mandou. Simplesmente porque entenderam, descobriram que o mundo evangélico dá dinheiro. E aí agora todo mundo quer virar pastor e abrir uma igreja. Mas sabe por que tem muitas igrejas? Porque ninguém quer se submeter à liderança de uma igreja. E você vai dizer, mas eu acho que isso está errado, eu acho que isso não é assim. E aí você sai da igreja e abre outra igreja. Não existe liderança perfeita. Mas uma coisa eu observo. Quando você vê que o líder é o primeiro que vai na frente, cola com ele. Porque o líder que manda aí e fica em casa, cuidado, tem alguma coisa errada. Mas quando você vê que o líder é o primeiro aí, vocês deveriam valorizar. E muitas das vezes vocês desperdiçam. Porque é uma liderança, é uma visão diferente do que a gente tem costumado a ver aí fora. Eu digo isso porque passei em várias denominações. E eu vejo a diferença. Mas eu pergunto, você tem valorizado? Porque estamos muito perto do fim. Se a corrupção alcançou a liderança, amigos, naquela época ainda tinha João Batista, muitos homens de Deus, mas a maioria estava corrompida. Então você vai achar a minoria que ainda é diferente, mas a maioria já é tudo igual. E você não se atentou para isso. Então, quando a corrupção alcança as lideranças, é preciso alguém vir resolver. E você acha que quem vai vir resolver é quem? É aquele que nasceu na manjedoura? Que teve que fugir? Vocês que não se preparem não, porque ele não vem mais como veio. Ele vem como justo juiz. E a oportunidade nós temos tido todos os dias. Mas é melhor me ocupar com as preocupações do que entender que Deus está me corrigindo, que Deus está me chamando para perto. É melhor procurar um outro lugar aonde seja tudo igual. Porque essa igreja bate muito. Você já viu se consertar sem apanhar? A gente só muda quando está na luta, na dificuldade. Quando está tudo bem, o povo levanta postes ídolos, vai adorar outros deuses, esquece da importância do seu Deus. Mas quando tudo está difícil, lembramos de Deus, vamos à casa do Senhor, para ver se Ele muda a minha história, para ver se Ele muda a situação. O tema, pode botar o tema. Para ver se Ele muda a sua dificuldade. Igreja, isso é um sinal muito forte. Vai chegar um tempo, foi a testificação da palavra ontem no monte, vai chegar um tempo que as pessoas vão procurar uma igreja séria, e vai ser difícil achar, tá? Vão ser contadas de dedo. Mas eu quero saber, você vai ser a igreja séria ou vai ser normal? Ou vai ser igual a todo mundo? Porque eu vou te dizer algo. A igreja séria paga um alto preço. Está disposto a pagar um alto preço? Porque Jesus pagou um alto preço. Os apóstolos pagaram um alto preço. Todos que sustentaram essa palavra
pagar um alto preço. Mas é esse alto preço que te faz ser diferente dos outros. De não buscar a Cristo pela facilidade, mas sim pelo posicionamento. Mas sim de entender que tudo que Jesus fez não pode ser em vão na minha vida e na sua vida. Que eu preciso ser alguém mesmo miserável, mesmo falho, porque nós nunca seremos perfeitos até sermos arrebatados. Mas precisamos estar posicionados para que o Senhor possa contar com as nossas vidas nessa terra, para que a obra dele seja feita não conforme a minha e a tua vontade, mas conforme a vontade do Senhor. Porque as nossas vontades, nós temos que deixar para trás. Precisamos atrair para as nossas vidas a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus não prejudica ninguém. Mas a minha vontade e a sua, se a gente pudesse, matava o irmão. Se a gente pudesse, mas graças a Deus que Jesus chegou, amém? E hoje nós somos transformados, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Aplauda Jesus, é para Ele. Tem um pouco tempo, e nesse pouco tempo eu queria convidar você para se colocar de pé, para a gente fazer uma leitura e guardar essa leitura no coração, porque talvez alguns de nós esquecemos do que Jesus deixou escrito. E essa leitura continua no livro de Mateus, no seu capítulo 5. Você vai ler, e você não vai dizer que essa palavra cabia bem para alguém não, essa palavra é para você, tá? Cada um tome posse para si, dessa palavra. Mateus capítulo 5, a partir do versículo 1. Quando toda a igreja achar, vamos iniciar a leitura. Todos acharam? Vocês são bem-aventurados mesmo. Glória a Deus. Vendo Jesus as multidões, subiu aonde? E assentou-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E ele começou a ensinar, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Regozijai-vos, 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 e alegrai-vos, e alegrai-vos, e alegrai-vos, porque grande é a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Ainda não acabou, calma. 13, vós sois o sal, mas se o sal perder o sabor, com que se há de salgar? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade
construída sobre um monte. Nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo de uma vasilha, mas num candelabro, assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estais no céu. No 17, não penses que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruí-los, mas para cumpri-los. Em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhuma letra ou um só traço se omitirá da lei. Sim, que tudo seja cumprido. Qualquer que desobedecer um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Pois vos digo que se a vossa justiça não for superior à dos mestres da lei e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Não acabou não. 21. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E qualquer que disser a seu irmão tolo será levado ao tribunal, mas quem disser louco, eu acho que você já falou algumas vezes isso aí, estará sujeito ao fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa diante do altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, depois vem e apresenta a tua oferta. Então, em acordo, depressa com o teu adversário, enquanto estás com ele, a caminho do tribunal, para que o adversário não te entregue ao juiz, e o juiz ao guarda, e te leve à prisão. Em verdade, te digo que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. 27. Ouviste que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já cometeu adultério com ela. Se o teu olho direito te faz pecar, o que é que você faz? E atira-o para longe de ti. É melhor perder um dos teus membros do que ter todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz pecar, corta-o e atira para longe de ti. É melhor perder um dos teus membros do que ter todo o teu corpo lançado no inferno. 31. Também foi dito: aquele que deixar a sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que qualquer que se divorciar da sua mulher, a não ser por causa de imoralidade sexual, faz que ela cometa adultério. E aquele que casar com a divorciada comete adultério. Ouvistes também que foi dito aos antigos: não julgarás em falso, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo: de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade
do grande rei. Não jures pela tua cabeça, pois não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso sim, sim, o vosso não, não. O que passar disso vem do maligno. 38. Ouviste que foi dito olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistas ao homem mau. Se alguém te bater na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser levar-te ao tribunal e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te forçar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daqueles que quiser lhe pedir algo emprestado. Ouvistes que foi dito: amarás ao teu próximo e odiarás ao teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás no céu. Ele faz que o seu sol brilhe sobre justos e injustos. Se amardes o que vos ama, que recompensa tens? Não fazem os cobradores de imposto também o mesmo? E se cumprimentardes somente os vossos irmãos, que fazes demais, não fazes os gentios também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai, que estais no céu. Continuando no capítulo 6, guardai-vos de praticar vossas boas obras diante dos homens, para serdes vistos por eles. Se o fizerdes, não tereis recompensa junto de vosso Pai que estais no céu. Portanto, quando deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo, que já receberam sua recompensa. Quando, porém, tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola seja dada secretamente. Então teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Não para por aí. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade, vos digo que já receberam a sua recompensa. Quando, porém, orares, então entra no teu quarto, e fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê secretamente te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falar serão ouvidos. Não faça como eles, pois vosso Pai sabe do que necessitais, antes de o pedirdes. Portanto, vós orareis assim. Agora eu quero que todos juntos relembre de quando vovó, para os da minha idade, te levava para a igreja e sempre tinha uma oração do Pai Nosso, e por algum motivo parece que sumiu do nosso meio, mas quem falou isso foi o Senhor Jesus. Vamos lá? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso do cada dia nos dai hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Aleluia, aplauda Jesus, aplauda Jesus, aplauda o Senhor. Não acabou não, tá? Não acabou não.
Você entendeu o que você acabou de orar, né? No versículo 14: pois se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas. Quando jejuares, não vos mostrei entristecidos como os hipócritas, pois mudam o rosto para parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Quando, porém, jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não parecer aos homens que jejuam, mas a teu Pai que estás em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e roubam. Ajuntei, porém, tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem destrói, e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Eu vou deixar para você ler a lição de casa, lembra? Para você ler o resto até finalizar o 7 em casa. Amém, igreja? Para a gente não se alongar. Pode colocar o tema novamente. Tudo que nós lemos no início, tudo que o Senhor falou, foi testificado nas passagens que nós lemos. Jesus, ele não veio para nem te condenar e nem para facilitar para a sua vida. Se você pensa que Jesus veio para lhe dar uma vida mais fácil nessa terra, você se enganou. Só que uma coisa é fato, ele é diferente. Jesus é diferente. E a palavra diz que nós somos seguidores de Cristo, que nós somos cristãos. Ou seja, Cristo é o centro das nossas vontades. O Senhor, ele é perfeito. E ele disse: sede-vos perfeito. Desculpa. Sede-vos perfeito, assim como o Pai ele é. Sabemos o quanto precisamos tirar ainda de dentro de nós. Sabemos o quanto precisamos ainda arrancar das nossas vidas. Começando por mim, tá? E chegando até você. Mas entenda que tudo que nós lemos falou, é em secreto. Talvez você mostre muito para os outros, mas no seu secreto você não tem nada para dar a Deus. Talvez você aparenta ser o melhor na casa de Deus, mas de repente o seu coração está se exibindo só para dizer que você é o que você não é. E eu quero aproveitar a oportunidade nessa noite e dizer para você: se você não está vivendo uma verdade, sai do seu lugar e vem aqui na frente. Eu já sou o primeiro que estou aqui na frente, para que o Senhor possa de verdade encontrar um caminho de verdade no teu coração e transformar a sua história. Porque quão bom é todos os dias a gente acordar e reconhecer o quão miserável nós somos, o quão falho nós somos, porque os que um dia se acharam alguma coisa se tornaram igual aos outros. Porque esses homens daquela época se acharam mais do que os pobres miseráveis que estavam sendo condenados por alguém que não era exemplo. E para a gente ser o maior exemplo, nós temos que ser os primeiros a dar o exemplo. Fiquei um período sentando lá atrás. Não foi o apóstolo que mandou, não foi ninguém que mandou. Eu entendi que se eu não estava mais intenso na obra, eu não sou digno de sentar aqui. O Espírito Santo me constrangeu. Nós precisamos ser assim. Foi para o pecado, pastor? Não, não estava em pecado. Mas a partir do momento que eu não estou mais exercendo da forma que eu exercia, eu não me sinto digno de sentar na frente, eu sento atrás.
Não que os que sentam atrás sejam menor do que os que sentem na frente. Mas até a própria palavra diz: quando você chegar em uma festa, no lugar, sente atrás, porque talvez alguém possa lhe chamar para você sentar na frente. Reconhecer que nós não somos merecedor de nada, que nós não somos dignos de nada. Mas e hoje o Senhor está apto a sentar na frente? Estou vindo aos poucos, estou tentando. Mas o Senhor me arrastou. Ele disse: independente, o importante de cada um de vocês que estão aqui, sabe o que é? É não desistir, é perseverar, porque a palavra diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então vai ter pessoas que vai abrir totalmente seu coração, tirar tudo mesmo, e vai ter pessoas que vai demorar mais. Mas toda vez que Deus usa alguém no altar para falar da palavra dele, nós não devemos nos prender se nós queremos verdadeiramente transformação. Porque a primeira atitude de alguém que quer transformação é se humilhar, é reconhecer que você precisa. E quando você não reconhece, Deus diz: então ela não precisa. Porque nós não podemos nos envergonhar do Senhor diante dos homens, porque Ele disse que se nós nos envergonhar, Ele também nos envergonhará diante do Pai. Se tem alguém aqui nessa noite que está afastado dos caminhos do Senhor e quer fazer uma aliança, reatar a sua aliança com Cristo, essa é a sua oportunidade. Se tem alguém que nunca fez uma aliança com esse Deus, essa é a sua oportunidade de sair do seu lugar e vir aqui à frente. Eu vou estar aqui junto com você, dois miseráveis pecadores, para orar pela sua vida e para seguirmos juntos nessa caminhada, que não é nada fácil, mas é a melhor coisa e a melhor decisão da vida do homem, é aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador das nossas vidas. E se todo mundo aqui já está alinhado com o Senhor, mas você reconhece que ainda falta muito e que você precisa melhorar diante do Senhor, também você pode vir. Mas isso é você que decide. Porque os homens que obrigavam naquela época não eram exemplo. Mas hoje você tem muitos homens de Deus aqui nessa igreja que são exemplo, e mulheres também. E você só não se torna igual ou melhor se não quiser. E ninguém vai te obrigar. Ninguém vai te obrigar. Você se torna melhor porque primeiro você reconhece que você é pior. Quando nós reconhecemos que nós somos pior, o Senhor nos exalta e nos torna melhor. Porque primeiro nós nos humilhamos. E vir no altar, por incrível que pareça, para muitos é humilhação, mas para muitos é recomeço. Para muitos é um novo caminho que eu preciso trilhar. Mas é para quem tem coragem e quer mudança. Não é para quem acha que não, sozinho eu consigo. Se você conseguisse sozinho, você não estava aqui hoje. Se você conseguisse sozinho, você não precisava vir à igreja. Da sua casa mesmo você dava seu jeito. Mas se você veio à casa de Deus, é porque você precisa dos irmãos, você precisa de Deus e você precisa da comunhão. Você precisa. Mas a palavra do Senhor diz que não é por força e nem por violência. Porque se fosse por violência, aí a gente pegava os que Deus mostrou e pegava um barrote lá no fundo, dizia: não está vendo que tu vai morrer? Toma, para tu não morrer. Mas cada um decide o que quer, cada um escolhe o que quer, porque o Senhor nos deu essa oportunidade de decidirmos o que queremos para nossas vidas. Amém? Estendam suas mãos.